Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus possa estar presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor Jesus possa ser derramada sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família, em nome do Senhor. Veja só, meus irmãos, o apóstolo Reginaldo Rolim, neste último dia 20 de outubro, ele entrou em uma live de última hora para entregar um importante recado à nação brasileira e também ao mundo. E ele explicou que o que aconteceu com o presidente Lula foi permissão de Deus, pois do nome dele ninguém zomba. E meus irmãos, ele entregou um recado importantíssimo para o atual presidente e também para a nação brasileira, pois ele afirma que os Estados Unidos da América se levantará com um espírito de inimizade contra a nação brasileira. Meus irmãos, eu peço a vocês que cada um se prepare e também que deixe a sua opinião sobre isso aqui na região dos comentários, pois o seu comentário é extremamente importante. E além disso, eu também gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e ativasse o sininho das notificações logo ao lado, pois assim, toda vez que vier sair vídeo novo por aqui, você sempre seja o primeiro a ser notificado. E além disso, eu também te peço que você deixe o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar recomendando este importantíssimo conteúdo para mais pessoas. E além disso, você também pode fazer a sua parte compartilhando este vídeo para os seus contatos, amigos e parentes, tudo bem? Agora eu te peço que você preste bastante atenção no que o servo de Deus diz durante esta importantíssima profecia para a nação brasileira. Nós estamos vivendo um momento decisivo, território nacional e internacional. Pedi oração pelos Estados Unidos, né, lá pelo Donald Trump. Ontem eu vi uma coisa, depois que terminei a live, que eu fiquei. Agora eu sei, Jesus, porque o Senhor gritava ao meu coração nesse sonho para os Estados Unidos. Uma pessoa, enquanto Câmara estava fazendo seu discurso presidencial lá nos Estados Unidos, ela gritou, não sei se vocês viram, Jesus Cristo é o Senhor. Ela gritou, uma pessoa no meio da campanha de Câmara, no nome dela, Jesus Cristo é o Senhor. E ela, a candidata, a pré-candidata ou a candidata à presidência da República dos Estados Unidos, disse o seguinte: eu acho que você está no comício errado. Praticamente ela diz, aqui não é lugar de Jesus. Eu acho que você está no comício errado. O seu outro candidato deve estar do outro lado, se referindo a Donald Trump. Não sei se vocês viram isso. Quem chegou a ver isso? Quem chegou a contemplar isso lá nos Estados Unidos? E agora eu entendi por causa do sonho. Por causa do sonho. Deus vai bradar nos Estados Unidos da América para colocar aquele homem na cadeira presidencial. A Câmara, lá nos Estados Unidos, alguém grita do meio do povo e diz: só Jesus Cristo é o Senhor. Ela disse que a pessoa estava no comício errado, que o comício da qual ela queria estar era do outro lado, referindo ao Donald Trump. Quem blasfema de Deus, acontece coisas, hein? Você lembra que eu abri a live de ontem e eu falei sobre o ladrão da cruz, falei sobre a pesca de Pedro, que é a pesca maravilhosa, falei também sobre, na consumação do século,
O ladrão da cruz, um do lado esquerdo, do lado direito, o do lado esquerdo olha e diz para Jesus: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz e salva a ti mesmo. O do lado direito olha para Jesus e diz: esse homem nada fez para estar pagando o que ele está pagando. Nós fizemos. Senhor, quando estiver no teu reino, lembra de mim. E aí disse também sobre a pesca. Pedro passou a noite toda pescando, lançando a rede do lado esquerdo. E aí o Senhor diz: lança agora a rede do lado direito, que você vai alcançar o seu objetivo e apanhar todas as qualidades de peixe. Na consumação do século, o Senhor vai colocar os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Isso tudo foi ontem. E hoje, e aí eu me referia sobre uma fala do presidente, que dizia que ninguém era mais esquerda do que o próprio Jesus Cristo. E eu dizia na live de ontem: não escarneça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deixa Jesus fora dessas coisas. Ninguém era mais esquerda. Jesus era contra o aborto, Jesus era contra o roubo, Jesus era contra o tráfico, tudo que era ilegal, Jesus era contra. E aí aconteceu o que aconteceu hoje, na data de hoje. Aí eu não sei o que foi que houve, o pessoal diz que não sei, mas eu quero levar uma palavra para você. Eu quero levar uma palavra porque eu estou no culto, eu estou aqui na igreja, no gabinete. Eu quero levar uma palavra para você. Antes mesmo de adentrar no culto hoje, eu quero levar uma palavra para você. E essa palavra vai ficar para você, guardada para você, escreve para você, porque Deus vai fazer coisa grande e extraordinária. O título da palavra que eu vou ministrar hoje, e Deus quer falar mais, vem coisa grande aí, convida mais 100 pessoas, não, 100 mil. O link está aqui, tá? Você vai colocar o link aí, ó, aqui onde tem a apóstolo Reginaldo Rolim, e vai convidar o maior número de pessoas. É uma live relâmpago, mas o Senhor vai falar grandemente através dessa live. Convida Jesus para entrar na tua casa. Jesus é o convidado. É o título da ministração hoje, aqui na igreja. Jesus é o convidado. Lembrando que até o dia 2 de dezembro de 2024 são decisivos, até o dia 2 de dezembro. Coisas que nunca aconteceram antes irão acontecer. Gente, eu estou com essa caneta aqui. Tá? E ontem, quando terminou a live, lá para a madrugada, 1h30, eu estava na cama e eu tive uma visão. E Deus me disse assim: desce, pega um papel e pega uma caneta e escreve. Eu não tenho esse costume de pegar um papel, de pegar uma caneta e escrever. Mas eu desci, fui ao lugar onde eu faço a live, peguei um caderno que é da minha filha, tá? Caderno que é da minha filha, e abri uma folha em branco e limpo e peguei a caneta que Deus me disseram que eu pegasse essa caneta. Então eu peguei a caneta e comecei a escrever. Comecei a escrever a caneta. Comecei a escrever. Aí o Senhor disse: escreve o que eu te disser. Eu comecei a ouvir o que Deus estava dizendo. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Eu comecei a ouvir o que Deus estava me dizendo. E aí eu coloquei a data de ontem, né? Foi no dia 19 de 10 de 2024, 19 de 10 de 2024, 1h30 da manhã, mais ou menos. E eu comecei, esperando assim, como eu estou aqui, com a caneta em cima do papel em branco, e eu esperando as coordenadas de Deus. E Deus começou a falar comigo: escreve aí. Aí eu comecei a escrever. E o que eu comecei a escrever, em uma parte do que eu estava escrevendo, eu comecei a me assustar. Assustar com a minha própria escrita e com o que Deus estava falando. Nunca tinha acontecido isso. E aí Deus foi falando comigo e eu fui escrevendo. E o Senhor dizia, eu escrevi assim: eu, o Senhor, eu irei mudar radicalmente a trajetória do Brasil. Eu vou repetir o que está escrito: eu, Senhor, irei mudar radicalmente toda a trajetória do Brasil. Deixa o teu link aí, e compartilha, sabe, o link daqui da live com 100 mil pessoas. É importante demais, porque isso aí nunca aconteceu na minha vida. Eu, Senhor, mudarei toda a trajetória do Brasil. E eu comecei a escrever aquilo: eu, Senhor, mudarei toda a trajetória. É necessário acontecer tudo que está para acontecer em território nacional brasileiro e americano. Eu, Senhor, irei fazer um fato e um acontecimento entre a data que foi dada 12
de janeiro de 2025 a 22 de janeiro de 2025. Eu irei fazer um acontecimento. E aí o Senhor me fez escrever a data 2 de dezembro de 2024. 2 de dezembro de 2024. E depois eu escrevi 12 de janeiro de 2025. E depois o Senhor me fez escrever 22 de janeiro de 2025. E o Senhor, embaixo, ele mandou pular uma linha, eu pulei uma linha. Pulando uma linha, eu continuei a escrita, da qual a voz eu ouvia, Deus dizendo, e o Senhor dizia, vou fazer coisas grandes e extraordinárias, que nunca na história, desde o descobrimento do Brasil, nunca desde o descobrimento do Brasil, se ouviu falar, e nem se ouviu, e nem se viu, o que eu, Senhor, vou fazer. De certo que eu irei quebrar o arco do forte. Olha só, isso foi 1h30 da manhã do dia 19 de 10 de 2025. Nunca Deus tinha mandado eu peguei a caneta e aqui escrevendo, fui escrever. Eu, Senhor, vou quebrar o arco do forte. Levantarei uma grande inimizade entre os Estados Unidos, entre os países aliados americanos e ao Brasil e os seus aliados. Quando chegou nisso aí, porque isso aconteceu a primeira vez e nunca na história tinha acontecido um fato desse. Eu estou em pleno culto aqui, vai começar o culto, eu estou em pleno culto e vejam só, em pleno culto que eu estou, vejam só. Eu paro o culto, que já era para ter começado agora às 18h30, porque o Senhor me manda ler o que eu escrevi. Eu paro o culto, 18h30, vocês estão ouvindo uma voz no fundo, é o povo que da igreja está cheia. Eu paro o culto para ler o que Deus me fez escrever. E o que Deus me fez escrever foi isso aí. No final, estou ouvindo o som? É aqui dentro? Dá para resolver, filho? Então, olha aqui o que foi o que eu escrevi. Eu, Senhor, vou levantar. Não é abaixo, é fecha, tá? Eu, Senhor, vou levantar. Eu, Senhor, vou levantar. Uma grande inimizade entre os Estados Unidos e o Brasil, os Estados Unidos, o aliado dos Estados Unidos, o Brasil e os aliados do Brasil. E embaixo o Senhor diz, é necessário fazer isso. É necessário realizar isso. E foi assim que eu escrevi. E aí coloquei um parêntese, um pouco. Aí o Senhor disse, faz uma live. Como nunca tinha acontecido isso na minha vida, eu ouvi. Nunca tinha acontecido isso na minha vida, eu ouvi. Nunca tinha acontecido. Nunca. Tinha acontecido isso. E eu fiquei orando todo o dia de hoje. Olhando para aquelas escritas que Deus me mandou pegar uma caneta. Deus mandou pegar uma caneta e mandou escrever. Nunca tinha acontecido isso. A não ser sonhos. A não ser sonhos, nunca tinha acontecido isso. Eu quero que você fique na sua mente com isso. Quando eu abro um parênteses, assim, eu pulo mais uma linha. Aí o Senhor escreve só mais uma e depois eu continuo o resto. Escreve mais uma e depois eu continuo o resto. E o Senhor dizia, peça para o povo, para a nação brasileira, se preparar, porque eu irei agir com grande poder e glória. Não tem nada que possa contra o poder de Deus. E aí eu parei. Peça para a nação brasileira se preparar, porque eu irei agir, o Senhor, com grande poder e com grande glória. E aí
Eu parei. Eu confesso a vocês, eu estou no gabinete pastoral. A igreja, você está ouvindo barulho no fundo, porque a igreja está cheia. O culto era para ter começado 18h30 e eu não suportei. E o Senhor disse, começa e faz uma live agora. Faz uma live agora porque eu quero falar a nação brasileira. Porque de hoje em diante, eles têm que se preparar. Coisa que eles nunca viram, eles irão ver. E coisas que eles nunca ouviram, eles irão ouvir. Coisa que eles nunca viram, eles vão ver. E coisa que eles nunca ouviram, eles vão ver. Agora, Deus mandava na última linha dessa nação brasileira que se prepare. Na minha intimidade, eu posso dizer assim, eu perguntei a Deus, o que está para acontecer? De forma grandiosa, que isso nunca me foi, né, dita essas coisas. E o Senhor me disse uma coisa. Nas outras indagações, ele me dizia, a ti não cabe saber. Nessa ele me respondeu. Ele diz, filho, eu sei de algo grande e maligno. Eu sei de algo grande e maligno. Por isso, eu vou ter que agir da maneira que eu vou agir. Só que o povo tem que se preparar. E você vai ficar clamando em suas lives, prepare. E o Senhor me fez ler o que eu escrevi. Eu vi a data 2 de dezembro de 2024. Eu vi a data 12 de janeiro de 2024 e vi a data novamente 22 de janeiro de 2024. São coisas decisivas, grandes e potentes, que eu não sei, mas o Senhor determinava que a nação brasileira se prepare. Porque o que Deus me confidenciou, sem eu ter escrevido, é o seguinte: filho, eu sei de coisas grandes, terríveis e horríveis, que estavam preparando a nação brasileira. E é necessário eu agir com grande poder e grande glória. Vocês sabem que eu sou uma pessoa voltada em sonhos. Todos os sonhos que eu tenho, eu venho em conta. A primeira vez na história, 1h30 da manhã do dia 19 de 10 de 2024, que eu tive uma visão. Eu sentado numa mesa com um papel e uma caneta. E o Senhor disse, desce, pega um papel em branco e uma caneta e escreve. Escreve o que eu vou te dizer. Eu desci, peguei o caderno da minha filha, uma parte em branco, peguei a caneta e comecei a escrever. E eu estou relatando para você o que eu escrevi. E o Senhor disse que iria continuar novamente de onde eu parei. De onde eu parei foi o seguinte: determine que a nação brasileira se preparem, porque eu vou agir com grande poder e grande glória. Eu vou agir com grande poder e grande glória. Deixa a tua curtida aí, por gentileza. Deixa a tua curtida, por gentileza. Então, convidem Jesus hoje para entrar na tua casa. No livro de João, capítulo 2, das bodas de Caná da Galileia, houve uma boda de casamento e Jesus foi o convidado. Se Jesus não tivesse sido convidado das bodas em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, os noivos teriam se decepcionado e passado vergonha. Mas entre os convidados estavam os apóstolos e também Jesus. Maria, mãe de Jesus, convidou. E ele estava lá. Vinho significa alegria. E quando acabou o vinho, Maria, então, manda falar para Jesus, alguém fala, e Maria dá um alerta, conhecendo Jesus, o Filho, e diz, tudo o que ele disser, faça de acordo com o que ele disser. E aí eles mandou trazer as talhas, mandou encher as talhas d'água, fez uma oração e transformou aquelas águas em vinho. E o vinho era muito mais saboroso do que o primeiro que se viu. Isso porque foi Jesus convidado. E o Senhor manda dizer algo para você. Convide Jesus para entrar na tua casa. Convide Jesus para entrar na tua vida. Convide Jesus para estar com você. No concurso, na faculdade, no emprego, no relacionamento. Convide Jesus. Esta pregação que eu vou pregar hoje
foi porque no final Deus falou comigo: convide, peça para a nação brasileira me convidar para entrar na peleja de vez, porque eu estou entrando na peleja. Eu estou entrando na peleja em território nacional brasileiro. E aí ficou aquilo comigo, aquela voz, o Espírito de Deus começou a testificar com o meu, e dizendo: convide Jesus. Na festa de Caná da Galileia, João 3, Jesus foi o convidado. O vinho acabou, mas Jesus estava presente. Jesus estava presente naquele exato momento. Quando Zaqueu, quando o publicano Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque já me convém repousar na tua casa. Aí Jesus se convida: desce, Zaqueu, depressa. E você sabe quem era Zaqueu. Todo mundo ficou questionando porque Jesus ia entrar na casa de Zaqueu. Então convida Jesus para entrar na tua casa. A palavra de Deus diz que Jesus, o Senhor, está à porta e bate. Todo aquele que ouvir a sua voz, abrir a porta, ele entrará, ceará com ele e com ele fará morada. Os primeiros minutos dessa live foi de algo importantíssimo para mim, para o meu ministério, para a minha comunhão com Deus, porque nunca me aconteceu coisa igual. De ter uma visão e Deus mandar descer, pegar um papel em branco, uma caneta e começar a escrever. E aí Deus parou, pedindo, determinando que a nação brasileira se preparem, porque Deus vai entrar em ação com tudo. Vamos só sentar. Assim como a palavra de Deus diz: assenta-te do meu lado direito, até que eu ponha os teus adversários debaixo dos teus pés. Nós temos uma arma poderosa chamada Bíblia e um Deus que nunca perdeu luta, nunca perdeu guerra. E quando nós levamos para o campo da oração o que é espiritual, pois a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, o negócio acontece. E Deus determina que você se prepare. Oração triplicada pelo Brasil, oração triplicada pelos Estados Unidos, lá pelo candidato Donald Trump, e oração por Israel. Porque essa semana em Israel também é decisiva, entre o dia 21 ao dia 26. É muito decisiva. Entre o dia 21 ao dia 26, é muito decisiva tudo que vai acontecer em Israel. Vocês não têm noção. Isso reflete toda a parte do mundo.